Muito bom dia a todos. Hoje eu estou numa posição especial aqui por conta que a Eribete já falou, que a Jéssica já falou, né? De estar impossibilitada de ficar em pé. Mas isso espero eu que não vai interferir aqui na nossa programação de hoje, né? Que o trabalho possa acontecer com tranquilidade. Sejam todos bem-vindos e eu agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez, a serviço, refletindo sobre o Evangelho, se aprofundando um pouquinho mais, né? Trazendo o Evangelho mais para pertinho de nós, para o nosso dia a dia, para a nossa prática, para fazer sentido para a gente, né? O que Jesus quis nos falar. E hoje a gente vai falar do capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. Lá no item 9, 10, que fala sobre o argueiro e a trave no olho, quer dizer, o argueiro é o cisco, né? O cisco e a trave, que é o tema do nosso encontro de hoje, das nossas reflexões, tema da nossa palestra de hoje. E aí, para começar, eu vou trazer uma música do Tim e da Vanessa, chamada Aprendiz, para já ir preparando o terreno dos nossos corações para aquilo que a gente vai refletir hoje. Porque todos nós somos aprendizes a caminho da luz, não é? Como alguém que encontrasse a luz depois de andar e andar procurando o caminho, como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do Mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui para entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim nesse vai e vem. Sei que voltarei para cuidar da flor, para acalmar a dor e ser feliz. Minha dor me trouxe aqui para entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior,
Que seja assim, nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Ser feliz. E ser feliz. Eternos aprendizes, né? E a gente vai aprendendo a amar conforme a gente vai caminhando. E aí eu estava pensando como é que eu ia abordar esse tema, né? E o capítulo onde ele está inserido é o capítulo de Bem-aventurados os que são misericordiosos. E aí eu pensei na aventura daquele que é misericordioso. E aí eu fiquei pensando na gente, né? O que é misericórdia, né? O que é misericórdia? Misericórdia é um sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal. É ter dó, é ter compaixão, é ter piedade. E a manifestação desse sentimento de misericórdia é o perdão, a indulgência, a clemência. É tratar uma pessoa mais compassivamente do que ela merece. E aí a gente vai ver o exemplo de Jesus, né? Jesus nos tratava assim. E nosso Pai também. Que Ele conhece as nossas fraquezas, nossas mazelas, nossos pecados. E Ele demonstra misericórdia quando perdoa e nos ajuda a voltar a caminhar na sua presença. Quer dizer, nos dá paz e equilíbrio. Quando a gente pede perdão a Deus e Ele nos perdoa, a gente consegue seguir. A gente consegue prosseguir na nossa caminhada, apesar de tudo. Aí eu fiquei pensando, mas nós agimos assim? Nós agimos com essa misericórdia, com essa indulgência, com essa clemência, com essa compaixão. Muitas situações que nos ofendem, né, ou nos ferem, e aí a gente fica levado pela emoção que todos nós sentimos, e a gente fica sequestrado emocionalmente. E a gente não pensa, a gente sente e reage. E aí a gente passa a julgar o outro, né? Que fez, que aconteceu, que falou, que agiu. A gente sentencia, condena, culpado. Normalmente a gente age assim, porque as nossas emoções, elas nos conduzem, na maioria das vezes. São as nossas traves, né? Nossa raiva, a nossa ira, o nosso medo. E a gente já vem falando isso sempre, a gente não aprendeu, a nossa educação não nos ensinou, a educação que nós recebemos, não nos ensina a lidar com isso, a lidar com as emoções, a reconhecer as emoções, até porque é feio, não pode sentir raiva, não pode, né? Não pode sentir, não pode se aborrecer, não é isso? As nossas emoções... Ai, obrigada. As nossas emoções não são boas nem ruins. São mecanismos que Deus coloca para que a gente consiga ter percepção das coisas. Percepção da vida, das situações, das pessoas. Nós simplesmente sentimos. Todos os seres vivos têm emoções. Obviamente que nós não seríamos diferentes, né? Mas o que acontece? A emoção é como um cavalo selvagem. A gente está sempre também falando sobre isso, porque é uma coisa que a gente precisa domar. Aquilo que Kardec falou, precisa ser domado, porque elas são selvagens, elas não têm controle. E a gente precisa, nós que as sentimos, precisamos ter controle sobre essas emoções. A gente não pode simplesmente agir conforme as emoções, elas vêm. A gente identifica, obrigada, a gente identifica, pensa sobre ela, o que está me movendo?
Por que eu estou me sentindo assim? Por que eu estou agindo assim? O que está no fundo disso tudo? Né? A gente precisa investigar, alinhar as nossas emoções com as nossas ações. Porque senão, já pensou se todo mundo der vazão a tudo que sente? Vai virar o caos, né? Uma situação caótica. Então a gente sempre tem que pensar em qualquer situação, qual a parte que nos cabe. Se a situação está acontecendo daquela forma, qual é a parte que me cabe? Qual é a minha responsabilidade? O que está me movendo? Não é isso? Porque emoção é uma energia que todos nós possuímos, mas ela precisa ser analisada. E aí, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, em direcionar essas emoções para que elas não se revertam em coisas negativas, né? Que são essas, a energia ela vaza em algum lugar, seja no corpo, seja no psiquismo. Então a gente precisa entender que em algum lugar ela vai aparecer, ou vai aparecer no corpo em forma de doenças físicas, ou vai aparecer no nosso psiquismo em forma de doenças psíquicas, né? Então são as doenças psicossomáticas que a ciência vem aí já falando há muito tempo. E aí, esse é um mergulho, é um convite a um mergulho para a gente descobrir as nossas mazelas, né? O autodescobrimento que a Joana de Ângeles fala é isso. Eu descobri em mim quais são as minhas mazelas, o que está me movendo, o que está no fundo disso tudo. Porque às vezes a gente mascara aquilo que a gente sente, porque socialmente não é aceitável. A gente aprendeu que é feio, que não pode, não é isso? Então a gente vai mascarando, mas isso é inconsciente, isso vai acontecendo conforme a gente vai caminhando, vai aprendendo, isso é de existência em existência. Isso, se a gente não fizer essa investigação, não reconhecer em nós, não descobrir em nós aquilo que nós somos, não promove o nosso crescimento espiritual, que é o quê? Adquirir virtudes e aqueles vícios que nós já adquirimos, transformá-los, transmutá-los em virtudes. E a gente parar de projetar, né, nos outros aquilo que a gente sente. Projeção é um processo psicológico. E é isso que Jesus também vem nos falando quando ele fala, né, como é que ele fala aqui? Trazer aqui a parte que ele fala. Como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ele está fazendo o quê? É o que a gente faz assim, quem é você para estar falando isso para mim? Não é? Quem é você? Quem é você? Quando a pessoa nos pergunta isso, quem é você que também faz isso, está me criticando, né? Então esse é um convite que Jesus já nos fazia. Porque tudo que eu vejo e que me incomoda, tudo que eu vejo que me informa, eu vejo um procedimento inadequado, isso está me trazendo uma informação, isso não tem problema nenhum. A Joana de Ângeles já fala isso. Mas quando eu vejo que me incomoda, isso já é um alerta. Por que me incomoda tanto? Então, isso é o que se chama de projeção. São as pessoas, que eu projeto no outro aquilo que eu não consigo enxergar em mim, que eu não aceito, que eu joguei para debaixo do tapete e eu não quero ver em mim. Então, eu projeto no outro. Então, eu olho, me incomoda muito e eu não sei porque que me incomoda muito e isso é falta de autoconhecimento. Então, tudo que eu vejo que me incomoda faz parte dos meus conteúdos. A gente não só enxerga com aquilo que a gente tem em nós, com as nossas vivências, com as nossas experiências, os nossos conteúdos espirituais. Então, eu só consigo enxergar com os meus conteúdos. Se eu reconheço, é porque eu conheço. Pensa numa criança que nunca viu nada, ou então alguém que vai visitar um lugar, ou uma cultura diferente. A gente nunca viu, como é que a gente vai reconhecer? A gente só reconhece algo que a gente conhece. Então, se eu reconheço outro, conheço isso. É assim que a gente fala, conheço isso. Se a gente reconhece, é porque a gente possui, a gente contém, porque a gente já conhece de alguma forma. Então, a gente para de projetar, para de se colocar como vítima das situações, né? A gente precisa entender que esse caminho para dentro de nós é o caminho mais certo, embora mais difícil, mas é o mais justo e mais certo que vai nos levar à nossa transformação moral.
E aí quando Jesus pergunta isso, ó, deixai-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes, né? Como é que dizeis? Como dizeis ao seu irmão, deixai-me tirar um argueiro do teu olho, vós que tendes no vosso uma trave. E ele segue dizendo, hipócritas. Ele deu o nome, hipócritas, né? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho e depois, então, vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. O argueiro, o cisco. Então, primeiro, olha o convite. Primeiro você precisa entender como você funciona, o que você é, como você funciona, e aí sim você tem condição de ajudar o outro. Porque senão, como? Né? Então ele chama de hipócrita, ele não fala, meus queridos, meus bem-amados, hipócrita. Por que você está criticando no outro aquilo que você ainda possui? Então é a busca de si mesmo. Isso é a busca de si mesmo, é o convite à busca de si mesmo para não ficar transferindo para o outro as nossas mazelas. E a gente não se apressar muito, né, em julgar. É uma faca de dois gumes. É o comportamento do outro e o nosso comportamento. Então, o tempo todo a gente vai estar falando do outro e da gente. Então, a gente não se apressar em julgar e contemplar o momento que o outro está vivendo, porque a gente não sabe, a gente julga pelo recorte. A gente vê uma cena e a gente julga, mas a gente não sabe o que cada um está vivendo. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele segue, né, no item 10, falando assim, um dos caprichos da humanidade é ver cada qual o mal alheio antes do próximo. Antes do próprio. Então, ver o mal do outro antes de ver em si mesmo. E para julgar-se a si mesmo, deveria ser necessário poder mirar-se no espelho. O que a gente faz no espelho? A gente se olha, né? Quando a gente olha, a gente se vê. Então, são os espelhos que Deus coloca no nosso existir, para que a gente, já que a gente não... Olha como é que Deus é bom. Como a gente não consegue se enxergar, Ele coloca um espelho. O que é um espelho? Alguém, uma situação, para a gente se mirar, se ver. Por isso que a gente se incomoda tanto com determinadas situações. Eu sei que é complicado entender isso, mas é desse jeito que funciona. E eu posso falar isso com conhecimento de causa. Então, às vezes, a gente julga o outro sem saber imaginar que momento aquela criatura está vivendo, né? Que momento que ela está experienciando. Fraternidade é a bondade de servir ao outro como irmão. Fraternidade é a bondade de servir ao outro como irmão. Por caridade eu silencio, por caridade eu sirvo pão, por caridade não desprezo, por caridade, irmão, estendo a mão. Estendo a mão. Por caridade eu auxilio, sem cor nem credo, nem sem distinção. Por caridade eu elevo o erro do meu irmão. Em construção, preso à ilusão. Preso à ilusão. Por caridade eu me visito, me descobrindo alto perdão. Por caridade compreendo que a verdadeira afeição
vem do perdão. Vem do perdão. Fraternidade é a bondade de servir ao outro como irmão. Fraternidade é a bondade de servir ao outro como irmão. Enxergar o outro como irmão. Enxergar com as mesmas necessidades que nós temos. Essa necessidade de entendimento que Jesus fala. Lá no livro Evangelho no Lar, aliás, Jesus no Lar, do Neio Lúcio, ele conta uma história assim, que um dos presentes lá, esse Jesus no Lar são os cultos, né, que Jesus fazia nas casas que ele visitava, as conversações evangélicas. E numa dessas reuniões, alguém reclamava que estava muito abatido porque foi maltratado na via pública, coisa e tal. E aí Jesus contou uma história sobre que havia um jovem discípulo que reclamava, né, pelos maus tratos recebidos na via pública, coisa e tal, na praça pública. E aí o mestre dele saiu às ruas para esmolarem, para pedir esmolas e para suprir as necessidades do tempo. Então essa era a questão. Mas a maioria dava, então não dava ou negava, enfim. Uns eram indiferentes, outros ignoravam. Até que um homem, né, vigoroso, respondeu asperamente e zombando, né? E mais adiante, ele caminhando, o outro nem respondeu. Um cavalheiro não respondeu, olhou com raiva, xingando, coisa e tal. E um terceiro xingou, passou batido, não deu nem confiança. E passou um velhinho lá e também prometeu dar pedrada, xingamento e coisa e tal. E todas as vezes que algum desses passava, eles seguiam com ele. O discípulo pegava na mão, o instrutor, o mentor, pegava na mão dele e seguia aquele que tinha tratado mal. E cada um que eles seguiam, mais adiante, eles viam qual era a situação da criatura. Então, aquele que um estava lá na frente, caiu, passou mal, estava sentindo muitas dores. Gente, quando a gente está com dor, a gente não tem muita paciência não, né? O outro esperavam por ele em casa porque a sua filha havia falecido. O que xingou, ele era louco, ele xingava, ele saía empurrando as pessoas, agredindo. E aquele velhinho que falou que ia dar pedrada, que ia prender, coisa e tal, era quem? Era um negociante que estava experimentando a falência, tinha falido. Ele tinha muitas dívidas e abriu falência. Então, de senhor, ele passou a escravo. Então, cada um vivia as suas mazelas. E aí o mestre perguntou para o discípulo, você aprendeu a lição? Ele, como assim? Ele disse assim, aceita a necessidade do entendimento. Olha isso. Nunca mais te queixes daqueles que exibem expressões de revolta ou desespero nas ruas. Então, um era enfermo, o outro guardava a morte em casa, o outro era louco e o quarto experimentava a falência. Então, ele diz o seguinte, não nos cabe, na maioria dos casos, quem nos recebe de mau humor permanece em estrada muito mais escura e muito mais espinhosa que a nossa. Então, os portadores da aflição que nós encontramos é aquilo que a gente falou lá na página. Levanta o ânimo, ajuda a reconquistar a paz íntima. A gente reclama, ele fala aqui, ó, reclamamos da ovelha que perturba o nosso sono, balindo, atormentada, mas a gente não se lembra que ele está a caminho do matadouro. Então, aquelas pessoas que nós encontramos, atormentadas, aflitas, são aquelas que estão passando por momentos difíceis e a nossa queixa não vai ajudar, muito ao contrário. Então, por que eu estou falando tudo isso? Para a gente não se apressar no julgamento.
A gente não sabe o momento que o outro está vivendo. Isso que ele fala lá de misericórdia, de piedade, de perdão. E o que nos leva a não perdoar? A apontar, a julgar, a só enxergar aquilo que interessa. E aí lá no item 10, ele continua lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele responde que é o orgulho, incontestavelmente, que leva o homem a disfarçar os seus próprios defeitos, tanto morais quanto físicos. Olha as nossas traves aí de novo. A gente está olhando o cisco do outro, mas a gente não vê as nossas traves, né? Então ele está dizendo isso. É sempre o orgulho. E o orgulho é essencialmente contrário à caridade, pois a verdadeira caridade é modesta, é simples e indulgente. Não existe caridade orgulhosa. Ou é caridade ou é orgulho, é um contrassenso, né? O orgulho é a fonte de muitos vícios e também a negação de muitas virtudes. E aqui está o mais importante, ó, encontramos o orgulho no fundo e no móvel de quase todas as ações. Foi por isso que Jesus se empenhou tanto em combater, porque ele é o principal obstáculo ao progresso. Tá feia a coisa pra gente, né? Aliás, eu não estou falando da gente, estou falando do orgulhoso, né? Mas tem solução, gente. Tem solução. É. Pode o mundo se acabar, seu desejo se frustrar, findar uma relação. Um amigo te trair, alguém te substituir, amargar uma solidão. Pode parecer o fim, será ninguém gostar de mim. O fim é a solução. Triste ilusão, como pode se enganar? Há tanto pra te sustentar. Liberte seu coração da desilusão. Tudo tem solução, tudo tem solução, tudo tem solução. Tudo tem solução, solução. Tudo tem solução, tudo tem seu lugar, seu tempo para realizar, não há antecipação. Os amigos vêm e vão, afetos sobreviverão, a força do coração. A vida é um ciclo sem fim, renascendo vou vivendo em mim os frutos da atuação. Presa à ilusão, o jeito é recomeçar, conduta nova adotar, se ligar a tudo que é bom. Tudo tem solução, tudo tem solução, tudo tem solução, tudo tem solução, solução, tudo tem solução. Não adianta reclamar, conquiste logo o lugar que te cabe na criação. Não há de não, no fundo do seu coração haverá amor em expansão, alegrias em profusão, vida em comunhão. Tudo tem solução, tudo tem solução, tudo tem solução, tudo tem solução. Solução, tudo tem solução. Solução, tudo tem solução. Solução, solução. Quando existe amor no coração, solução.
desilusão. Solução quando existe amor no coração. O amor como solução de todas as coisas, a nossa transformação moral, né? E aí tem solução. A gente precisa investigar, nos investigar. Lá no livro Mereça Ser Feliz, olha que título, Mereça Ser Feliz, ditado pelo espírito Hermance Dufour. Ela mereça ser feliz superando as ilusões do orgulho. O orgulho não é o fundo e não é o móvel de todas as coisas, e não é ele que impede o nosso crescimento, o nosso progresso. Então a gente precisa estudar, a gente precisa investigar, a gente precisa reconhecer em nós e no outro, para a gente saber o que está por detrás das ações, né? Nós temos um projeto de vida, projeto pessoal, de evolução, né? Aquele planejamento reencarnatório que nós trazemos para cá, aquilo que Deus, né, projeta para cada um de nós como seus filhos, respeitando aonde nós nos encontramos. E aí, a gente vai sempre esbarrar com esse orgulho, porque ele está no fundo e ele é o móvel de tudo. E a gente precisa justamente estudar para conseguir combater. O orgulho em si, ele não é um mal, ele é nascido do instinto de conservação. É colocado, né? A gente não tem na busca pelo melhor. Então, o orgulho é esse mecanismo, é a busca pelo melhor. A gente se sentir orgulhoso da vitória obtida, né? Sentir orgulhoso que a gente cumpriu o nosso dever, isso faz parte, isso é bom. O problema é quando não tem controle. O problema é o exagero, é exacerbação. Aquilo que a gente não tem controle. O problema são os efeitos que essa falta de controle, esse excesso, ele provoca. Então está na ordem do excesso. Ela vem dizendo assim, a Hermance, nesse livro: orgulho é o sentimento de superioridade pessoal, resultante um processo de crescimento natural do espírito. Beleza. Que foi um princípio que foi colocado para o bem. O problema é o excesso. Então, como é um sentimento de superioridade, ele está sempre no fundo e no móvel de tudo, ele se torna uma paixão crônica, uma paixão por si mesmo, que a gente chama de amor próprio, mas não é isso. Amor não faz o mal, né? O amor, ele só faz o bem. Então não pode ser amor próprio, se ele nos prejudica. E aí lá na questão 907, Kardec fala que todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou numa necessidade natural. Então, a paixão em si, ela não é um mal, né? Ela nos impulsiona para diante. Mas essa exageração da necessidade ou a exageração de um sentimento, isso é ruim. Então, está na ordem do excesso sempre. Está no excesso e não na causa. E este excesso se torna um mal quando tem como consequência um mal. Não é? Então, não é a coisa em si. É a consequência. Por isso que a gente precisa se conhecer, se descobrir. Essa proposta que até tem um livro da Joana de Ângeles chamado Autodescobrimento. Uma busca interior. Quem puder, é muito, muito bom, muito interessante para esse processo aí de reforma íntima. E aí, como é que a gente vai saber isso? Ó, lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual é o meio prático e mais eficaz que o homem tem de se melhorar e resistir à tentação do mal? Alguém sabe? Nando Cordel. Qual o
meio prático e mais eficaz que o homem tem de se melhorar, resistir à tentação do mal? Qual o meio prático e mais eficaz que o homem tem de se melhorar e resistir à tentação do mal? Conhece a ti, conhece a ti, conhece a ti mesmo. Conhece a ti, conhece a ti, conhece a ti mesmo. Qual o meio prático mais eficaz que o homem tem de se melhorar e resistir à tentação do mal? Qual o meio prático mais eficaz que o homem tem de se melhorar, resistir à tentação do mal? Conhece a ti, conhece a ti, conhece a ti mesmo. Conhece a ti, conhece a ti, conhece a ti mesmo. Conhece a ti, conhece a ti, a resposta, a ti mesmo. Conhece a ti, conhece a ti, conhece a ti mesmo. Questão 919. Nando Cordel, musicando o Livro dos Espíritos. Essa é a questão 919 e ele musicou. Muito bem. E aí a gente vai falar só um pouquinho desse orgulho e como é que a gente vai trabalhar. Ela fala muita coisa, gente. Se puder ler esse livro é maravilhoso. Mereça ser feliz. Ela diz o seguinte, vou resumir. A gente tem uma imagem própria, uma imagem que a gente cria de nós mesmos. Isso não é criado de uma hora para outra. Ao longo dos milênios, de existência em existência, a gente vai criando, né, entre outras coisas, a imagem de nós mesmos. E a gente se apaixona por nós muitas das vezes. A gente está falando da gente, está falando do orgulhoso. É uma paixão crônica que tem por si mesmo, exacerbada, né? Então ele trabalha o tempo todo para manter essa imagem, o orgulhoso. Estamos falando do orgulhoso. O orgulhoso, ele trabalha o tempo todo para manter aquela imagem que ele construiu de si mesmo. Como ele tem uma super... a Hermance, ela chama isso de uma matriz superdimensionada de si mesmo. Quer dizer, você tem uma ideia muito maior do que realmente é. Tem muitas qualidades e conhecimentos muito maior do que realmente tem. Qualidades que acha que possui, muitas das vezes. Então, trabalha o tempo todo para manter isso. E aí... Isso tem uma consequência, né? Não tem como você ficar o tempo todo trabalhando para manter um personagem. Manter um personagem que é o quê? Manter uma figura, uma imagem que foi criada para agradar os outros. Porque não suporta ver a si mesmo, não suporta ver a sua limitação, né? Não suporta ver em si, por isso que projeta. A questão da projeção é nesse sentido. Eu não consigo ver em mim aquela mazela, aquele mal, então eu projeto no outro. Então eu trabalho para mostrar às pessoas que eu sou, tudo que vem de mim é bom, tudo que eu falo é o que é certo, e aí se torna um personalismo. Quando a gente fala de personalismo é isso, a criatura que acha que tudo que só o que vem dela, só o que sai dela que é bom, e só o que ela diz é que é certo. Aí é uma complicação. Não tem como você manter um relacionamento saudável dessa forma, né? E aí a criatura, para manter esse status, essa suposta autoridade, ela cria situações, ela cria critérios de conduta, cria ritos, né? Cria coisas para que ela se sinta numa zona de conforto. E até às vezes é uma zona de segurança que a irmã se chama de boias demarcatórias, né? Eu só posso, aqui só pode acontecer, ó, por exemplo, vamos falar aqui só pode acontecer se aquela luz estiver acesa, se aquela ali também tiver, se aqui tiver a pasta desse jeito, o microfone aqui, o coleguinha ali me olhando, ó. Se não for isso, não pode ser, entende? Cria conceitos e condutas para se manter numa zona de conforto, para que quem tá vendo, né, que são as pessoas do entorno, admirem, cria uma superdimensão de si mesmo. Parece que o orgulhoso tá nem aí para nada, né? Mas na verdade, gente, acho que é muito difícil é uma situação desgastante, porque o tempo todo você manter um personagem
A gente fala isso por causa do teatro. O teatro é assim, a gente o tempo todo tem que manter um personagem. É muito difícil manter um personagem, é um desgaste energético muito grande. Imagina o tempo todo você dissimulando, né? Mostrando aquilo que não é. Porque também é sofrido se ver. Quando alguém aponta o nosso erro e a gente se enxerga, a gente sofre, dói, porque a gente não aguenta. Mas quem está na busca dessa renovação pessoal, desse progresso espiritual, acolhe aquela crítica, avalia, vê o que está no fundo daquilo, do outro que faz e da gente que recebe e toca para frente, como Jesus. Vá, segue, não peques mais, não é isso? Mas o orgulhoso não. O orgulhoso ele não consegue. Ele fica o tempo todo fazendo a manutenção disso. Só que isso gera uma série de consequências, tanto para os relacionamentos com os outros, como para si mesmo. Gera doenças psicológicas, doenças físicas, não é isso? Sem contar com o plano espiritual, que encontra portas abertas. Eu não vou nem citar aqui por causa do tempo, o tempo está acabando aqui para a gente. O plano espiritual, ele encontra essas portas abertas, porque o meio mais fácil do plano espiritual nos atingir é justamente pela porta do orgulho, porque é justamente aquilo que a gente não admite. Aquilo que a gente não admite é a brecha encontrada. Ninguém gosta de que digam que a gente é orgulhoso, né? Não, eu não sou orgulhoso. Eu sou cioso de mim mesmo. Não, eu sou econômico, eu não sou pão duro. Não é assim? A gente não admite, né? Porque é muito difícil. Eu sou econômico, eu sou controlado, né? Então a gente não admite que digam aquilo que a gente é. A gente sente que é, mas a gente não admite. Lembra que a gente é feio? Não pode sentir isso. A gente não aprende a lidar com essas coisas. Então, na verdade, é aquela questão, né? Eu estou vendo o cisco no olho do outro e eu não estou vendo a trave que está em mim. Se o outro é orgulhoso, eu consigo enxergar. Mas e se eu sou o orgulhoso? Será que eu consigo ver a trave que está atrapalhando a minha visão? Porque o orgulho distorce a visão da realidade. Eu faço concepções das pessoas e das situações de acordo com o meu crivo, de acordo com meus conteúdos. Se eu sou orgulhoso extremamente, só o que eu falo é certo. Só o que eu faço é bom. Entende? Então essa é uma coisa que nós precisamos combater. Quem não, né? Quem nunca teve um lampejo de loucura, né? Uma megalomania, né? Se achando, né? Todo mundo. Mas a gente cai em si e vê o tamanho da bobagem, o tamanho da presunção. E aí, a gente fala dos espelhos, né? Da projeção, isso é muito importante. Projetar no outro aquilo que eu não consigo ver em mim, isso é uma coisa para a gente estudar e observar muito. E as outras pessoas não são obstáculos na nossa vida, são os espelhos. As lições amorosas que Deus nos dá. A gente não pede paciência, a gente não pede tolerância, não vai cair no nosso colo embrulhado em papel de presente, nem em laço de fita. Ele vai colocar aquelas pessoas e aquelas situações que nós precisamos aprender a lidar com a criatura e com aquilo que nós sentimos em relação àquilo que a criatura faz e aquilo que a criatura é. Então é sempre um aprendizado para todos. Por isso que nós vivemos vida de relações, vivemos uma vida social, vivemos em sociedade, porque nós somos gregários sociais. E aí, vamos lá. A Hermance, ela traz uns roteiros, é muito interessante. Ela trouxe algumas manifestações do orgulho, mas ela trouxe também os roteiros reeducativos. E aí a gente vai pensando... Por exemplo, ela fala do melindre. Ela fala, eu vou ler porque fica mais dinâmico. Melindre, ela fala que é o orgulho na mágoa. Cultivemos a coragem de ser criticados, porque é saudável. Sem a crítica, a gente continua se achando. A gente precisa ouvir a crítica, avaliar se ela tem fundo de verdade e realinhar o nosso caminho. A pretensão é o orgulho nas aspirações.
Ó o roteiro. Aprendamos a contentar com a alegria de trabalhar sem expectativas pessoais. Né? A gente trabalha sem interesses outros, sem a presunção de querer além daquilo que nós conquistamos verdadeiramente. Presunção é o orgulho no saber. Tomemos por divisa que toda opinião deve ser escutada com o desejo de aprender. Todos nós temos o que dar. Todos nós aprendemos com todos. Não tem opinião mais valiosa do que o outro. Todos nós temos algo a dar. Preconceito é o orgulho nas concepções. Habituemos a manter análises imparciais e flexíveis. Não é o nosso conceito, aquilo que a gente quer que é bom. Indiferença é o orgulho na sensibilidade. Adotemos a aceitação e respeito em todas as ocasiões de êxito e insucessos alheios. Ficar feliz quando o outro fica feliz, tem sucesso, né? Não é só a gente, né? Personalismo é o orgulho centrado no eu. Vaidade é o orgulho que se imagina ser. Olha isso. A gente precisa conhecer a nós mesmos, né? E ter coragem para nos aceitar como somos. E a gente procura fazer o melhor que a gente pode por nós mesmos. Inveja é o orgulho perante as vitórias alheias. Aquele sorrisinho amarelo, né? Quando a pessoa fala que consegui, a gente dá aquele sorrisinho amarelo assim, você merece, mas por dentro está morrendo. Porque queria. A inveja é um negócio interessante. Não é inveja porque o outro conseguiu, não. É porque a gente queria ter o que o outro tem. Olha isso. É uma coisa incrível, mas é a nossa realidade. Falsa modéstia não tem como, né? Ou é modesto, é como se aparentar uma humildade que não existe. Então, prepotência é o orgulho do poder. Aprendamos o poder interior, que é só o que a gente tem, né? Poder interior. Esse poder que se tem aqui na vida física é transitório. O poder que a gente tem é o poder da autoridade moral. Essa é a verdadeira autoridade. Dissimulação é o orgulho nas aparências. É o que a gente falou aqui. Eu dissimulo, né? Porque eu não consigo conviver com a minha realidade. E é difícil a gente conviver com a nossa realidade quando ela é sofrida. Esforcemo-nos por ser quem somos, sem receios, amando-nos como somos. Então é sempre a reeducação moral, né, gente? A reeducação moral que vai nos ajudar nesse processo evolutivo, né? Nos descobrindo principalmente, nos conhecendo. E a natureza não dá saltos, a gente precisa ter paciência conosco, porque o aprendizado ele é gradativo. E a transformação moral é que vai nos libertar dessas algemas aí, dessas mazelas. E atender o convite de Jesus, né? Jesus nos convida a distinguir nossas traves, as traves que nos impedem de enxergar nossas insatisfações. É um convite ao descobrimento das nossas matrizes, das causas dos nossos comportamentos inadequados. E nós vamos deixar de lado o cisco do irmão, né? E ver a trave enorme que está nos nossos olhos. Nós fomos criados para ser muito maiores do que isso. Nós fomos criados para sermos deuses. Buscando sempre os testemunhos do Mestre Jesus. E para finalizar, eu vou trazer a música Sou um Ser Maior, do Hércules Mota. Espero que as reflexões de hoje tenham tocado os corações, tenham facilitado algum entendimento. Eu fiz tudo com muito amor, desejando sinceramente ter auxiliado, porque esse estudo para fazer essa palestra me ajudou muito. Já pintei o mundo em um tom fugaz, enfeitei com flores artificiais. Muito me feri, até a razão emergir. Compreendi que a vida não é casual, a dádiva do tempo
em buscar o essencial, que sou um condutor de um porvir de paz ou de dor. Já pude perceber o âmago das pedras, a seiva da raiz, o instinto das feras do elemental, ao limiar do eu imortal. Oh, 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 sou um ser maior, de um reino de belezas, eleito para ser herdeiro das estrelas, um anjo, um querubim. É o meu destino, enfim. Já pude perceber o âmago das pedras, a seiva da raiz, o instinto das feras do elemental, ao limiar do eu imortal. Oh, 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 sou um ser maior, muito maior, de um reino de belezas, eleito para ser herdeiro das estrelas, um anjo, um querubim. É o meu destino, enfim. É o meu destino, enfim. É o meu destino, enfim. Muita paz a todos. Obrigada.